Interessante, leia comigo Filipenses capítulo 2, o versículo 5 até o 8 diz assim, ó, depois vamos estar parafraseando aí e vamos aprender um pouquinho o que nós podemos tirar disso daqui. Diz lá o seguinte, olha o que Paulo diz para quem? Para os filipenses. Os filipenses eram um pessoal muito abastado, um pessoal rico, um pessoal muito bom, muito bem financeiramente, de boa situação. E Paulo, se você ler toda a epístola então aos filipenses, você vai encontrar Paulo não tendo muita dificuldade quanto à questão ali de alguns outros conselhos que dá para em outras cartas. Por isso ele vai contrastar aqui, melhor dizendo, a grandeza de Cristo e o que ele se tornou. E ele vai agora pedir aos filipenses que nós devemos imitar a Jesus Cristo. Ele está pedindo aos filipenses que devemos então deixar todo o nosso poder, toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, todas as nossas coisas para poder estar disposto a servir, a tornar-se um servo. Então exatamente ele vai contrastar a grandeza de Cristo se tornando tão pequeno e aí vai contrastar chamando a atenção dos filipenses para que eles possam pegar Cristo Jesus como modelo para poder também servir assim como Cristo viveu para servir. Então olha o que Paulo vai dizer no verso 5 do capítulo 2 de Filipenses. Ele diz assim, ó, tende em vós quem? Ó Filipenses, tende em vós quem? Ó Sidney, ó você que está aí do outro lado, né? O Leovaldo, seja lá a Maria, seja lá a Cláudia, seja lá o, né? E assim por diante, né? Seja lá o Saulo, e seja quem for que vai estar assistindo essa live. Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o nome, Cristo Jesus significa divino humano. Era Deus, se tornou homem. E aí nós vamos estar estudando sobre isso, sobre esse incompreensível Jesus nas próximas lives. E o verso 6 diz assim, pois ele, Jesus, e eu vou traduzindo aqui, ó, existia como Deus, era forma de Deus, mas ele não se sentiu humilhado, ele não se sentiu diminuído ao ele descer da sua posição de Deus, porque ele era igual a Deus. Eu estou traduzindo para você o verso 6. E o verso 7, olha que interessante aqui, ó. Antes, pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu uma forma de servo. Olha que coisa linda, anota aí. Assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ou seja, ele entrou em um corpo de humilhação e tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz. Olha que coisa interessante, eu quero aqui parafrasear com você e quero entrar dentro da mensagem. Paulo está dizendo para os filipenses, dizendo assim para cada um de nós, olha, nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Agora, para você entender isso, você precisa entender o que nós estudamos ontem. Jesus era o Deus Criador. Ele estava rodeado da glória. Jesus tinha 5 atributos inconfundíveis. Olha que interessante. Jesus era onisciente, Jesus era onipotente, Jesus era onipresente, imortal e imutável. 5 atributos que Jesus tinha. Ele vai trocar esses 5 atributos a troco de um corpo de morte, de um corpo de humilhação, viver num mundo de morte para poder servir a cada um de nós, servir eu e você, pessoas rebeldes. Então para poder pensar. Vamos para o texto bíblico. Olha que interessante. Vamos esmiuçar um pouco aqui, Filipenses 2, versos 5 até o 8. E aí nós vamos discorrer alguns outros versos bíblicos e depois nós vamos voltar para poder fazer o nosso fechamento, o fechamento do nosso estudo hoje, tá bom? Queridos, só para você ter uma ideia, a grandeza de Cristo Jesus, antes dele se tornar humano, se ele tivesse descido ao nível de um anjo, já teria, de um anjo de um corpo glorioso e de glória, já teria sido
uma das maiores humilhações perante o multiverso. Se Jesus tivesse descido ao nível de Adão antes do pecado com um corpo glorioso, já teria sido uma das maiores humilhações para todo o multiverso. Mas esse texto aqui é assombroso. Esse texto assombra qualquer um que tiver um espírito de humildade, qualquer pessoa que for estudar a Bíblia. Esse texto aqui, ele assombra os céus, ele assombra o inferno, ele assombra o multiverso, ele assombra todas as pessoas que se achegam a esse texto. Paulo está dizendo que Jesus era Deus. Antes de se tornar Jesus, ele era onisciente, ou seja, ele tinha toda a sabedoria. Jesus, todo o tesouro da sabedoria estava sobre ele. Ele conhece tudo, entende de tudo, tudo que você pode imaginar e que não imaginar, Jesus Cristo sabe. Ele é onisciente. Jesus é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está em toda parte. Jesus está aí com você agora. Jesus está aqui comigo. Jesus está em todos os lugares do multiverso. Ele é onipresente. E nós vimos ontem também que ele é Deus forte, todo-poderoso. Jesus onipotente. Todo o poder, nele se concentra todo o poder. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele é todo poderoso. Jesus não tem poder. Às vezes algumas pessoas acham que o diabo ele é poderoso. Não, o diabo não é poderoso. O diabo tem poder, um resquíciozinho de poder, porque um dia foi concedido a ele, o próprio Jesus Cristo concedeu para ele um pouquinho de poder. Mas o diabo não é poderoso. Jesus é todo poderoso. Jesus não tem poder, ele é todo-poderoso. Então, Jesus é imortal. Antes de ele se tornar Jesus, ele era imortal. Ele não morria. O corpo glorioso e Jesus tinha vida eterna, vida própria, imortal. E Jesus, antes de se tornar Jesus, era Deus imutável. Deus que não muda, que não tem sombra de variação, não tem mau humor. Deus todo-poderoso, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus imorredor, ou seja, imortal, Deus que não muda, Deus imutável. Olha, são 5 atributos de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui exatamente é que Jesus, ele existia como Deus, ele era Deus. Mas diz aqui no versículo 6, ele era Deus, mas ele não fez questão de deixar de ser Deus por um tempo, de deixar de exercer os atributos dele de Deus por um tempo. Ele não ficou com ciúme de Deus, pelo contrário, diz a palavra de Deus que ele se esvaziou de todos esses atributos. E ele passou a assumir uma forma de servo. Servo, no texto original, é escravo. Alguém que estava em uma casa para poder servir, alguém que estava ali para poder lavar os pés do seu senhor, alguém que estava ali para poder fazer todos os trabalhos braçais. Isso é forma de servo. E Jesus, então, deixou o trono da glória, ele, Deus Todo-Poderoso, deixou o trono da glória e assumiu a forma de servo, semelhança de homem, reconhecido na figura humana, viveu aqui como homem, entendeu? Como eu e você, tendo as necessidades básicas, precisando de comer, beber, precisava de dormir, ficava cansado. Então Jesus Cristo viveu aqui como homem. E isso é o que Paulo está dizendo aos Filipenses. E o versículo 8, ele diz assim: a si mesmo se humilhou, ou seja, entrou em um corpo de humilhação, porque você sabe que nós estamos num corpo de humilhação. Todos os seres humanos, pecadores, estamos num corpo de humilhação. O que é um corpo de humilhação?
É um corpo que está caminhando para a morte. Cada dia estamos morrendo. Ontem nós estávamos mais vivos do que hoje, e hoje nós estamos mais mortos do que ontem. E amanhã vamos estar mais mortos do que hoje. Ou seja, estamos caminhando para a morte. Nós estamos vestidos num corpo de humilhação, um corpo de morte. Diz o texto bíblico que Jesus Cristo ele trocou a glória do céu, ele trocou a glória de Deus, ele trocou a glória do céu, e ele desceu a tal nível, ele deixou a onisciência, ele deixou a onipresença, deixou a onipotência, deixou um corpo mortal e trocou por um corpo. Ele deixou um corpo imortal e trocou por um corpo imortal durante um tempo, e ele deixou a condições de imutável para poder se tornar um ser mutável, alguém que sentia frio, sentia calor, alguém que sentia fome, alguém que sentia sede, alguém que às vezes ficava chateado, alguém que ficava decepcionado, alguém que às vezes era compelido por algum sentimento diferenciado e acabava chorando, e assim, então Jesus, e também que ele estava sujeito, assim como nós, também de pecar, estava sujeito também às mesmas fraquezas como nós. Então Jesus, ele trocou todos os seus atributos de Deus, né? E tomou a forma nossa, a nossa forma de homem, a nossa forma de ser pecador. Mesmo ele não sendo pecador, ele assumiu o corpo de um pecador para poder, então, nos resgatar do pecado. E eu não quero entrar nesse assunto, que isso é um assunto para um outro dia, tá certo? Agora veja bem, diz a palavra de Deus que ele encarou uma morte de cruz. Olha o que diz aqui o versículo 8. Ele, além de entrar em um corpo de humilhação, um corpo de morte, ele tornou-se obediente como um servo. Até o momento da morte, Jesus, ele obedeceu, ele estava obedecendo. Ele, um servo obediente, viveu para servir em obediência. E ele enfrentou a morte, e morte de cruz. Olha que coisa mais interessante. Enfrentou a morte e morte de cruz. Né? E aqui, olha, para poder você ficar um pouco mais arrepiado no que eu vou dizer. Existia vários tipos de morte na época de Cristo Jesus. Vários tipos de morte. Mas eu quero ressaltar as 4 principais mortes da época de Cristo Jesus. A primeira morte e a mais desejada por um prisioneiro quando condenado era a morte por decapitação. Ou seja, colocava a cabeça numa guilhotina e ali passava o pescoço, rápido, era uma questão de segundo, o pescoço caía, a pessoa não sentia nada, então todo prisioneiro, ele realmente torcia para que a morte dele fosse a morte, ele fosse condenado a uma morte de guilhotina, que pelo menos ele tinha uma morte instantânea e não sofreria tanto. A segunda morte da época de Cristo, era a morte onde as pessoas eram vestidas de peles de animais, né? Ainda as peles frescas, cheirando sangue, e eram soltados em arenas com leões famintos, e para servir de diversões às pessoas bêbadas em orgias, para poder brincar ali, se divertir com as pessoas que eram condenadas a essa morte. E os leões, então, eles avançavam na pessoa viva dentro da arena e pegavam e rasgavam ali, como se fosse um animal, né? A pessoa estava vestida ali com peles de animais. Então a pessoa era rasgada, era estraçalhado ali, né? Ele via os pedaços sendo saídos e ele era morto. Então essa era a segunda morte. Uma terceira morte, e que não era também uma morte que ninguém torcia para poder enfrentar essa morte uma vez condenado, e eu estou dizendo aqui de cristãos da época, eram os cristãos que eram condenados, né, por seguir a Cristo, por estar defendendo o cristianismo, era a morte na fogueira, a morte ser queimado vivo. Então, como que era? Era feita uma fogueira,
e a pessoa então era queimado vivo em praça pública, para exemplo ali de ninguém mais se opor e ou falar desse tal de Cristo, desse tal de Jesus, tá certo? Mas uma morte que era proibida para os cidadãos romanos, que era o Império Romano que mandava na época, uma morte que era proibida pelos romanos, era a morte de cruz, porque era a morte mais cruel que existia e a morte mais humilhante. A pessoa, além dele carregar a cruz, ele era humilhado, sendo carregado, puxado por uma cordinha no pescoço. No seu pescoço estava ali uma placa, o motivo porque ele estava sendo crucificado. E também ele era condenado, ele era crucificado pelado, nu, para a vergonha de toda a família, para a vergonha de todos, entendeu? Então, e toda a família daquele condenado não tinha parte, a partir daquele momento, na igreja, na sinagoga, não tinha parte no sociedade, não tinha parte de nada, porque aquela pessoa, ele manchava, ele feria a dignidade de toda a sua descendência. Então, Jesus Cristo, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus não só assumiu um corpo de humilhação, um corpo de morte, porque se Jesus não tivesse doado a sua vida aos 33 anos e meio, se ele não tivesse morrido aos 33 anos e meio, se ele não tivesse doado a sua vida aos 33 anos e meio, ele teria morrido de velho, de doença ou de velhice aos 90, 100, 120 anos, porque ele estava em um corpo de humilhação, um corpo de morte, assim como eu e você, nós estamos, entendeu? Mas como se não bastasse, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele assumiu, ele foi morto na cruz, ele assumiu, foi obediente até a morte, e não foi uma morte qualquer, não foi uma morte de guilhotina, não foi uma morte jogado para as feras, não foi uma morte de fogueira, mas foi a morte mais vergonhosa, a morte mais cruel e vergonhosa, que foi a morte de cruz, que não era permitido para um cidadão romano, entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, queridos, olha, Jesus enfrentou tudo isso por mim e por você, o Deus da glória, o Deus que desceu do trono da majestade para se tornar um servo, aquele que serve. E eu quero dizer uma coisa para você, todo o céu gira em torno de servir, todo o céu trabalha para servir. Nesse momento você tem anjos aí ao seu lado para te servir. Nesse momento o Espírito Santo está aí ao seu lado para poder te servir. Nesse momento o céu todo, os mundos não caídos, todo mundo está trabalhando para nos servir. Jesus veio aqui para nos servir. Veio como servo sofredor, diz a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Abra sua Bíblia, depois a gente volta para poder encerrar aqui. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem, mas vamos para a palavra de Deus um pouquinho aqui mais. Vamos para a palavra de Deus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 28. A palavra de Deus diz assim que, Mateus capítulo, vamos estudando a palavra de Deus, coisa linda estudar a palavra de Deus. Só fechando aqui, estudar a palavra de Deus, um dos maiores privilégios nosso. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz Mateus aqui, capítulo 20, versículo 28. Falando sobre Jesus, diz assim o verso 28. Tal como o Filho do Homem, aqui Mateus descreve Jesus como o Filho do Homem, que não veio aqui nesse mundo para servir, ou melhor dizendo, vou repetir, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir, ele veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Olha, isso daqui é muito sério mesmo, né? Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir como servo sofredor. Ele veio para servir
Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Por que não foi para dar a vida em resgate de todos? Se todos nós estávamos perdidos, se a missão dele era buscar e salvar o perdido. Sabe, queridos, olha que coisa interessante. Há alguns estudos, algumas especulações, no mundo antediluviano, né? Ou seja, antes do dilúvio, existia, as pessoas viviam ali aproximadamente 1000 anos. Existia no mundo da época de Noé mais de 9 bilhões de pessoas, algumas pessoas afirmam. Quantas pessoas se salvaram, entraram na arca? Somente 8 pessoas. Então Jesus veio e deu a vida por todos. O sangue de Jesus foi para salvar toda a humanidade, de Adão até o último que vai nascer. Mas diz o texto bíblico que só um pouco de pessoas vai ser salvo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não aceitam a salvação de Cristo Jesus. Primeiro passo, nós precisamos aprender a ser assim como Jesus. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, diz que Jesus, ele desceu à posição de servo para servir. E se você não vive nesse mundo para servir, você não serve para viver. E hoje nós vivemos num mundo onde que todo mundo quer ser servido. Já parou para poder pensar? A esposa, ou seja, ela vive esperando ser servida pelo marido. Os filhos vivem esperando serem servidos pelos pais. O esposo vive esperando ser servido pela esposa. E a gente vive vivendo em busca de ser servido e nunca estamos dispostos a servir. Mas a palavra de Deus vem nos desafiando nesse momento. Vem chamando a gente para buscar o exemplo de Cristo Jesus, de viver para servir. E se sabe de uma coisa, no reino de Deus, no reino desse mundo aqui que nós vivemos, a palavra de Deus diz que o céu vive para servir. Quando Jesus aqui viveu, ele viveu para servir. Quando nós formos embora no céu, para o céu, quem que vai nos servir no céu? Nós nos assentaremos diante de uma mesa de quilômetros e quilômetros. E diz a palavra de Deus que nós seremos servidos pelo próprio Cristo Jesus, porque Jesus hoje, ele recebeu o título de o maior no reino dos céus. Tão diferente como que é o reino desse mundo. Nós vivemos para ser servido. Nós esperamos ser servido, nunca estamos dispostos a servir. E quantos casamentos têm sido desfeitos porque um vive esperando o outro para servir, para ser servido. Filhos vivem esperando ser servido pelos pais. Esposa e esposo vivem um esperando o outro. Quem é que vai servir? Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino desse mundo, o maior é aquele que se assenta e espera para ser servido. Mas no reino de Deus, e aqui a palavra de Deus vem nos desafiando aqui hoje, nesse exato momento, que se você quer ser o maior no reino de Deus, você precisa aprender a servir aí no seu lar. Aprenda a servir a sua esposa desinteressadamente. Aprenda a servir, esposa, quer se tornar grande no reino de Deus? Aprenda a servir o seu esposo aí no seu lar. Pais, querem se tornar grandes no reino de Deus? Aprenda a servir com amor e carinho os seus filhos dentro do seu lar. Aprenda a servir na sua igreja. Aprenda a servir na sua empresa, onde você trabalha. Aprenda a servir, porque o reino de Deus é só para aqueles que aprendem a servir e não ser servido. É por isso que Paulo vem dizendo aos Filipenses, vem dizendo assim, gente, nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que ele, que era todo poderoso, ele que era o Deus onipotente, onipresente, onisciente, imortal e imutável, ele desceu do maior nível de majestade
e se tornou um servo sofredor, viveu aqui para servir, foi obediente, serviu até o último momento, morreu servindo, enfrentou a pior morte, morte de cruz. E aí Paulo diz assim, quem somos nós para não servirmos os nossos irmãos? Quem somos nós para poder não viver para servir? É exatamente o que Paulo vem dizendo para mim e para você. Quer ser o maior no reino de Deus? Então viva para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E sabe de uma coisa, queridos? Nós vivemos num mundo onde que as pessoas, todos nós temos dificuldade. Cristo é o nosso grande tesouro, Cristo é a nossa maior riqueza. Paulo diz assim, olha, Jesus Cristo é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Quem encontrar Jesus encontrou tudo. Mas Jesus Cristo, ele se esvaziou. O texto bíblico de Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, diz que Jesus se esvaziou, ele se desapegou de todas as coisas. Jesus entregou a credencial dele para o Pai. 5 atributos de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, imortal e imutável. Ele entregou essa credencial ao Pai. Não se sentiu diminuído. Se despojou de tudo, se esvaziou. E veio a esse mundo para servir. Para que um dia nós pudéssemos viver com Ele em amor no céu. Olha a grandeza de Cristo Jesus. Ele cambiou, Ele trocou tudo a troco de nada para dar para nós o tudo que um dia Ele vai entregar em nossas mãos. E nós somos tão materialistas. E eu escrevi uma frase aqui interessante. Que Cristo é a nossa verdadeira riqueza. O resto é tudo bens materiais. E nós vivemos num mundo tão materialista, onde que as pessoas abandonam a Deus, as pessoas abandonam o céu, as pessoas abandonam família, as pessoas abandonam casamento, abandonam filhos, as pessoas abandonam tudo por causa de bens materiais. As pessoas deixam tudo por causa de bens materiais. As pessoas não entenderam o que é o verdadeiro valor. O verdadeiro valor é Cristo Jesus. Esse é o nosso tesouro inestimável, incalculável, que deixou tudo. Isso tem um verso bíblico que eu quero ler com você. Esse verso é muito poderoso, eu gostaria de ler com você. 2 Coríntios, olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, pega a sua Bíblia aí, olha aí, 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 9. A palavra de Deus diz assim, ó, que nós devemos conhecer essa graça que está em Cristo Jesus. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Que, pois nós devemos conhecer essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sendo rico, sendo dono do multiverso, sendo o criador de todas as coisas, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Dá para poder você entender o que esse verso diz? Que Jesus Cristo era rico, era Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, das galáxias, de todos os bilhões e bilhões de mundos não caídos e galáxias. Dono de toda a adoração, estava diante de toda a glória no trono. Ele deixou o trono da glória para se tornar servo, se tornou pobre. Jesus, nunca ninguém passou aqui nessa vida tão pobre como Jesus. Certa vez ele afirmou o seguinte, que as raposas têm os seus convios, têm as suas tocas para dormir, e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mateus capítulo 8, verso 20, vai anotando aí. Tão rico e poderoso e sem nada, a cruz que ele carregou não era dele. A cruz que ele foi crucificado não era dele, era de Barrabás. E minha e sua. A sepultura
que Jesus foi depositado não era dele, era de José de Arimateias. Jesus, ele passou por aqui, se desapegou de tudo. Se tem alguém que é um exemplo de desapego, esse alguém se chama Jesus Cristo. E nós estamos tão apegados aos bens materiais que a maioria de nós, a maioria hoje, a maior pena que eu tenho e que Deus tem de cada um de nós é de ver pessoas que têm Bíblia, pessoas que frequentam igreja, mas são pessoas vazias das coisas de Deus, mas são pessoas cheias das coisas materiais, cheias de bens materiais, apegado às coisas materiais, desesperado por causa de bens materiais, de coisas materiais, e vive numa correria, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para filhos, não tem tempo para amizade, não tem tempo para nada, está apegado a coisas e coisas e coisas, e quanto mais se apega a coisas, mais querem coisas. E nós estamos numa cultura tão materialista, tão dependente desse materialismo, que esses dias eu estava vendo uma história de um pregador muito sério, ele dizendo que no Brasil, aqui em um lugar, um estado, que eu não vou citar, ele diz que um menino de 10 anos, o celular dele estragou na sexta-feira à noite, e o menino ficou num estado de choque tão desesperado por causa desse celular que estragou, e porque agora ele não tinha internet, ele não podia agora mexer ali com os seus joguinhos, com os seus amiguinhos e tal, e ele entrou num estado de pânico e desespero, diz, eu preciso, como que eu vou viver sem celular? Como que eu vou viver sem celular? E os pais, mas filho, agora é sexta-feira à noite, e ao final de semana é fechado as lojas, não tem como a gente comprar. E o menino diz assim, mas como? Não posso. E o menino não dormiu aquela noite, e quando foi no outro dia, de manhã, o menino se levantou pela manhã e desapareceu de um nada, e os pais foram procurar, ele estava atrás da casa, enforcado, colocou uma corda no pescoço e se matou. Tudo porque não podia viver 2 dias sem um celular. Isso é uma criança de 10 anos. Mas e você, e as pessoas de 40, 50, 100 anos, as pessoas que estão vivendo aí, que não conseguem deixar das coisas materiais? Eu conheço pessoas que dizem cristão, que se relar alguém da família, se relar uma coisinha no carro dele, são apegados tão a esse carro que não consegue dormir à noite, porque estragou, está tão preocupado, trocando todas as coisas, que é cristão, né? Mas trocando a vida eterna na correria de bens materiais. Pessoas que são apegadas a carro, pessoas que são apegadas a casas, pessoas que são apegadas, e as pessoas vão sendo apegados. Mas Paulo, em Filipenses 2, de 5 a 8, Jesus foi desapegado, Jesus é o nosso modelo de desapego. O reino do céu é desapego, o reino de Deus é amor, e o verdadeiro amor é aquele que está pronto para poder doar. Jesus é o exemplo de doação, ele doou tudo. Jesus empobreceu para que nós nos tornássemos ricos por toda a eternidade. Jesus veio aqui e empobreceu para poder nos dar uma vida eterna, uma vida eterna, uma vida que não tem fim. E nós temos não só uma casa, um carro, mas nós temos toda a riqueza e glória, a majestade, reinaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Agora, também tem uma outra coisa interessante. Muitas pessoas vão se perder, por isso que Mateus capítulo 20, versículo 28, que Jesus veio aqui dar a vida em resgate de muito, porque não de todos. Porque a maioria das pessoas irão se perder porque não consegue se abster das coisas, estão apegados, correndo atrás de coisas materiais e vivem que nem uma bola de neve. O reino de Deus não existe, até diz que crê em Deus, mas e daí? O diabo também crê. O diabo também é crente. E ele tem mais crença do que a maioria dos crentes. E eu vou dizer uma coisa para você. O ateísmo é algo tão estranho que nem o diabo é ateu. O diabo crê em Deus, os demônios creem em Deus e tremem. E eles respeitam, porque eles sabem quem é Deus, eles conhecem.
A maioria de nós, muitas vezes, estamos dentro de uma igreja, estamos num estágio pior do que Satanás. Apegado às coisas desse mundo, voltado o tempo todo por esse mundo, às coisas dessa vida. E sabe, de uma coisa eu vou ainda um pouquinho mais fundo. Diz a palavra de Deus que Jesus morreu por resgate de muitos. O sangue de Jesus foi para salvar a todos, mas poucas pessoas se apegam verdadeiramente a esta salvação. Poucas pessoas se apegam mais a essa salvação. Estão apegados às coisas dessa vida. Outras pessoas têm trocado a glória de Deus, trocado a vida eterna, trocado o sacrifício de Cristo por causa de um viciozinho, por causa de algumas coisas. Tem pessoas que não conseguem abandonar sequer um cigarrinho, não conseguem abandonar um golinho de alguma coisa que sabe que acaba com a família, que acaba, tem sido o maior mal prejudicial de todos os tempos. As pessoas não conseguem deixar pequeninas coisas, estão apegadas, eu não consigo, estão trocando coisas sem valor, coisas fúteis, por causa, jogando por terra, inutilizando o grande sacrifício de Cristo, o grande sacrifício que Ele nos deu um dia para que nós possamos viver a vida eterna. Estamos jogando na lata do lixo. E aí, as pessoas, às vezes, por causa de uma noite de prazer, por causa de um final de semana festivo, por causa de alguns momentos aprazíveis, muitas pessoas, às vezes por causa de, eu vou aqui resumir, muitas pessoas por causa de uma partida de futebol, por causa de um time de futebol, por causa de um vício do cigarro, da bebida, por causa de noites de prazer, por causa de finais de semanas de prazer. Muitas pessoas são viciadas em muitas coisas, assim as pessoas vão dizendo, eu amo a Deus, e Deus sabe o quanto eu amo Ele, mas não tenho coragem, a capacidade de o verdadeiro amor se manifesta na prática. Jesus poderia ter ficado no céu e dizendo assim para cada um de nós, filho, eu te amo, meu filho, muda a sua vida, eu te amo. Mas esse é um amor de teoria, esse é um amor de palavras, esse é um amor que não funciona, um amor que não vira, um amor que não serve. Muitas pessoas têm estragado a sua vida, esse amor de palavras, esse amor, sabe, de teoria dentro da casa. Muitos maridos dizem para a esposa, eu te amo, mas até quando eu te amo? Até enquanto você está suprindo as minhas necessidades? Até enquanto você está me servindo? Muitas esposas dizem para o esposo, eu te amo, mas até quando? Até enquanto você tem um carro bom, uma casa boa e eu vivo no conforto? Muitos filhos dizem para o pai, eu te amo até quando? Até quando o Senhor tem condições de me dar uma vida boa, de pagar uma faculdade particular, uma escola particular? Até quando? O verdadeiro amor se manifesta como o de Cristo Jesus, na prática, deixou todas as coisas, deixou a grandeza, o trono da glória e foi viver como um servo, viver para servir. O verdadeiro amor se manifesta na prática. Se você e eu não estivermos prontos para servir, não servimos para viver, nem nesse mundo e com certeza não viveremos na eternidade com Cristo Jesus. Porque o céu é um lugar de serviço, o céu é um lugar de servir, o céu é um lugar de se doar. E se nós não estamos dispostos a doar, a nos entregar nas mínimas coisas dessa vida, nós jamais poderemos nos apossar das grandes coisas que Deus tem preparado a cada um de nós. Viver para servir. Jesus desceu do trono, o Deus Todo-Poderoso, desceu do trono da glória para se tornar a qualidade de servo. Muitas pessoas, às vezes, estão vivendo uma vida desleixada. Muitas pessoas que eu encontro, eu também sou cristão, também sou evangélico. Sabe, deixa eu te falar uma coisa para você, conhecimento teórico, querido. Até o diabo tem. Conhecer a Bíblia mais do que Satanás é impossível.
Os demônios conhecem de capa a capa e ele usa as escrituras, até mesmo dentro das igrejas, ele usa por todos os lugares aí. Mas a maior maldição da vida de uma pessoa é ele usar a palavra de Deus para os seus próprios interesses, para simplesmente satisfazer os seus próprios desejos. Ah, eu estou doente? Então eu vou para a Bíblia, começo a ler textos bíblicos e pedir, Senhor, me cura, né? Estou com um problema na família, estou com um problema precisando de um melhor emprego, estou desempregado, estou isso, estou aquilo, e aí ele vai então para a palavra de Deus fazendo um tipo de barganha, usando Deus, um tipo de malandragem, tentando barganhar com Deus, está entendendo? Querido, Deus é onisciente, Deus conhece o que vai no seu coração nos próximos 50 anos, se você for viver. Deus conhece, Deus é a eternidade, Ele conhece todas as coisas. Quando nós nos achegarmos diante da palavra de Deus, chega com espírito de humildade, de oração, chega para poder falar, derramar sua alma perante o Senhor e não para fazer barganha. Nós o amamos, por isso então nos achegamos, abrimos a palavra de Deus, buscamos a graça de Deus, um amor desinteressado, o mesmo amor e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Muitos se achegam diante da palavra de Deus, se tornam um crente tremendo. Agora, nessa pandemia que está acontecendo aí, o que mais a gente vê é pessoas postando frases de efeito da Bíblia, e pessoas sendo crente, pessoas isso, e pessoas voltando para a igreja, e pessoas não sei o quê. Mas e quando passar tudo isso? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser fiel até a morte, como Cristo Jesus, fiel até a morte, morte de cruz. Apocalipse 2, verso 10, a Bíblia diz que nós precisamos ser fiel a Cristo, nós precisamos viver um cristianismo verdadeiro, como Cristo viveu em todos os seus momentos, o dia todo, todos os dias. O salmista Davi, no Salmo 1, versículo 2, ele diz que nós precisamos aprender a entranhar Deus, a entranhar a palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, porque disso depende a nossa vida. Eu conheço algumas pessoas que quando está passando por alguma situação difícil, eles procuram a Deus, eles oram, vão para a igreja, eles cantam, eles choram, mas quando passa a situação, eles voltam para a mesma velha vida. Mesmos atos, mesmas coisas, mas amam a Deus. O verdadeiro amor é manifestado na prática. O verdadeiro amor é manifestado na prática. Aquele amor que você vive, aquele amor que você faz, aquele amor que doa. Quantas esposas teria evitado a tragédia de um casamento se tivesse aprendido a servir mais como Jesus? Quantos maridos teria evitado a tragédia da sua família se tivesse aprendido com Cristo Jesus a servir mais? Quantos filhos também teriam evitado, quantas contendas dentro do lar se tivesse aprendido, se tão somente aprendessem a servir mais, exercendo cada um a sua parte de servir para ver o outro melhor. Cada um servindo, cada um se doando, assim como o céu faz, assim como Cristo Jesus chamou os discípulos e chama cada um de nós para servir, para nós buscarmos uma unidade em Cristo Jesus, viver para servir uns aos outros. O apego ao poder. Muitas pessoas ficarão fora do céu por causa de bens materiais, que não conseguem deixar os bens materiais, não entenderam que o maior bem, o maior tesouro é Cristo Jesus, os outros bens são apenas materiais, vai virar cinza, vai virar pó. O maior bem material que nós temos é Cristo Jesus e pessoas. O maior material que nós podemos salvar do fogo eterno são vidas e vidas transformadas por Cristo Jesus. Se você quer informação, você vai no Google. Você vai ter um monte de informação. Mas se você quer transformação para a sua vida e para a vida da sua família, para o seu casamento, para o seu lar, você quer ter uma transformação genuína de viver para servir, você precisa ir para a Bíblia, meu querido. Olha aqui, ó, palavra de Deus. Eu louvo a Deus, porque há 23 anos atrás, e eu já vou encerrar por aqui, há 23 anos atrás,
Deus me encontrou através da palavra dele. Eu louvo a Deus por isso. E a partir daí eu passei a me desapegar de todas as coisas, porque tudo que o mundo me oferecia eu fazia tudo e mais um pouco. E quem me conhece e me conheceu sabe muito bem de tudo que eu fazia. Mas a palavra de Deus, Cristo me alcançou e eu fui deixando. Muitas coisas eu deixei de uma vez. Eu deixei de música, que eu amava a música do mundo. Eu amava futebol. Eu amava noitadas, bebidas e também viciado também no tabaco. Então, assim, tudo aquilo que o mundo oferece eu usava. Mas a palavra de Deus entrou na minha vida e foi transformando, e eu fui deixando tudo isso. E eu também fui me abdicando de bens materiais, eu fui me apegando aos bens celestiais, os bens celestes, e me abdicando dos bens materiais. Deixando as coisas desse mundo, a minha vida, naquilo que realmente vale a pena. E eu tenho vivido para isso, querido. E sabe de uma coisa? E como eu tenho sido feliz. Porque as coisas desse mundo não me sustentam. As coisas desse mundo são tão passageiras nos momentos de crise, nos momentos difíceis da nossa vida. Como ontem eu disse para vocês. Em 2007, quando eu passei quase um ano nos leitos de hospitais, não foi time de futebol que me sustentou enquanto eu estava lá. Não foi hoje, trazendo para os dias de hoje, não foi jogador de futebol, não foi novela, não foi filmes, não foi política, não foi essas coisas desse mundo, não foram bens materiais que me manteve firme ali. Não, foi a palavra de Deus que me manteve firme, preparando o meu Pai para a eternidade, cheio de esperança apesar da dor. 2018, como eu disse para você, aconteceu uma tragédia, eu perdi a minha família. Em 2018 é exatamente isso. Perdi a minha família. O segundo maior bem que eu tinha era a minha família. E eu perdi a minha família. E sabe que não foi time de futebol, não foi novela, não foi filme, não foi jogador de futebol, não foi música, não foi bebida, não foi cigarro, não foi nada o que me manteve firme. Sabe de uma coisa? Eu fiquei sem nada, porque uma opção minha, eu fiquei sem nada por uma opção minha. Eu deixei casa, deixei carro, eu deixei tudo. E fiquei unicamente só com as minhas mudas de roupa. Eu não tinha nenhum guarda-roupa para poder colocar a minha roupa. E eu sabe o que eu fiz? Peguei até as minhas roupas, a maioria das minhas roupas, e dei para as pessoas. Fiquei apenas com 3 mudas de roupa. Eu não tinha onde colocar. Mas fiquei com Cristo Jesus, o meu maior tesouro. E eu continuo feliz e avançando com Cristo. E hoje Deus está me devolvendo tudo aquilo que eu preciso. Não aquilo que eu quero, mas me devolvendo tudo aquilo que eu preciso. E eu vivo continuando avançando, vivendo para servir. E eu sou muito feliz, onde eu sou chamado para poder ir, eu vou lá pregar, eu abro a palavra de Deus e vivo para servir na obra de Deus. Estou aqui fazendo com amor e carinho, pode ter um, pode não ter nenhum, pode ter 100, pode ter 1000. Eu estou pregando para Jesus Cristo aqui, estou pregando para o céu, estou pregando com a minha alma para o céu. Eu não estou pregando para pessoas, estou pregando para Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai pegar essa mensagem e vai levar para o coração daquelas pessoas que um dia estará no céu. Exatamente. Porque só vai estar no céu quem deseja realmente estar no céu. Assim como Jesus tinha propósito de vida. Jesus tinha uma missão, ele tinha propósito. A missão de Jesus era buscar e salvar o perdido. E ele tinha esse propósito. E Deus, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, a Bíblia diz assim que Deus só está comprometido e dá a sua paz para pessoas que têm propósito com ele. Aí ele se compromete com essa pessoa. Então, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Tenha um propósito de vida para com Deus. Porque Isaías 26, versículo 3, leia lá. Deus só se compromete com pessoas que têm propósito com ele.
O que é ter um propósito com Deus? É você se levantar uma hora mais cedo e não cometer a maior loucura que todos os seres humanos cometem, sair para enfrentar um mundo de morte, de dor e sofrimento, não sabendo que pode ser o último dia da sua vida, sem ao menos ter passado uma hora na presença do Criador dos céus e da terra, sem pelo menos entregar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus, sem sair salvo para o trabalho. Essa é a maior loucura que um homem de sã consciência, de uma mulher de sã consciência, pode sair para o mundo sem ter passado pela manhã, pelo menos uma hora na presença de Deus. Isso é uma vida de propósito. E Deus, Ele só tem propósito com quem se compromete com Ele. Melhor dizendo, invertendo a situação, Deus só se compromete com pessoas que têm propósito com Ele. Isaías 26, versículo 3. E nós vimos as pessoas que vivem nesse mundo como se nunca fosse morrer. Você sabia que hoje no mundo morreu aproximadamente 300 mil pessoas? É isso mesmo. A cada 12 segundos, uma pessoa morre no mundo. E eu e você estamos nessa lista. A qualquer momento podemos dar o último suspiro. E a minha pergunta é, se você hoje morresse, se hoje fosse o seu último dia, como você se apresentaria diante de Deus? Com que argumento você se apresentaria diante de Deus? Qual que é a comunhão e a amizade que você tem com Deus? Qual é o propósito que você tem com Deus? Você tem se comprometido com Deus? Você tem estudado a palavra de Deus todos os dias? Você tem reunido a sua família? Você tem orado com a sua família? Você tem se abdicado das coisas desse mundo para viver com o necessário, com o essencial, para poder ter tempo para Deus, ter tempo para a sua família, ter tempo para doar-se em busca de salvar alma, de livrar almas da morte eterna que está preparado para o diabo e seus anjos? Ou você tem vivido uma vida relaxada, uma vida sem responsabilidade, indo para o caminho da perdição e levando milhares de pessoas, levando sua família, levando muitas pessoas, sendo um péssimo testemunho? Sabe, deixa eu te falar, eu escolhi deixar tudo, porque eu tinha certeza que Deus cuidava de mim. Eu decidi optar pela paz na minha vida, e não entrar em litígio, não entrar em briga, não entrar em contenda por causa de casa, por causa de carro, por causa de direito, por causa de coisas que vai virar cinza. Eu escolhi a melhor parte, ficar com Deus, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim, porque o que é necessário, Deus vai me dar, não vai faltar para mim. E eu vivo uma vida para servir. Estou aqui servindo a Deus nesse momento, pregando, falando com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, a mensagem como se fosse a última da minha vida. E pode acontecer a qualquer momento. Vivo para servir, não somente na igreja, não somente as pessoas, não somente através de pregação, mas eu vivi também servindo os meus filhos, vivo servindo as pessoas. E eu moro juntamente com o Gabriel, só eu e o Gabriel. E eu vivo para servir o Gabriel. É um prazer servir meu filho. Levanto todos os dias de madrugada para orar por ele, orar com ele. Estudar a palavra de Deus com ele. E só um resuminho aqui. E faço por prazer, e Deus é testemunha disso. Faço almoço para o Gabriel, lavo roupa para o Gabriel, limpo casa, levo o Gabriel comigo para a igreja, passo roupa para o Gabriel, passo roupa para mim, está entendendo? Só eu e o Gabriel, essa é a melhor opção que eu fiz. Eu deixei tudo para poder continuar servindo a Deus e servindo também o meu filho que está comigo. Preparei meu pai em 2007 para poder se encontrar com Jesus. Preparei o meu filho, Eduardo Caíque, em 2020, hoje está fazendo 4 meses para poder também ele viver a eternidade com Cristo Jesus. E estou vivendo todos os dias, servindo e preparando o meu filho também, o Gabriel, para que juntos nós possamos desfrutar a eternidade com Cristo Jesus. Levo o Gabriel para a escola, busco o Gabriel para casa à tarde. E vivo assim, entre trabalho pessoal, trabalho de casa, estudo da palavra de Deus,
trabalho cuidando do meu filho, vivendo para servir. Abdiquei de todas as coisas. Todas as coisas. Deixei tudo, como diz o apóstolo Paulo, tudo, deixei tudo. Porque eu sei que no dia da volta de Jesus, naquele dia, time de futebol não vai me salvar. Jogador de futebol não vai me salvar. Ídolo nenhum vai me salvar. Político nenhum vai me salvar. Porque é passar tempo, perdendo tempo, falando sobre essas coisas, investindo tempo sobre essas coisas. Filmes não vai me salvar. Novelas não vai me salvar. Rede social, passar 2, 3 horas em rede social, o dia inteiro perdendo tempo em rede social, não vai me salvar. Eu aprendi a investir a minha vida no maior tesouro do céu, que é em Cristo Jesus, onde a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. E eu quero aqui contar para você a última história, para poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu estava saindo da igreja num sábado de manhã, por volta das 11 horas, há alguns anos atrás. Um grande amigo meu, que havia sido aluno meu, estava sentado, despeitado pela separação, pelo final de um namoro dele. E ele já tinha rodado a noite bebendo, e agora já era o outro dia, às 11 horas da manhã, e ele estava sentado na calçada, de frente a um boteco, bêbado, sentado ali na calçada, não conseguia nem conversar direito. E eu estava passando e eu achei aquela cena interessante, um rapaz tão jovem, apenas 18 anos de idade. E eu disse para ele: amigo, o que você está fazendo aí? E aí eu me assentei ali na calçada junto com ele. E ele falou assim para mim: Sidney, eu estou vivendo momentos amargos na minha vida. Meu relacionamento acabou, a minha namorada não me quer mais, e agora a minha vida é isso daqui. Mas na verdade a vida dele era uma continuidade, porque a vida dele era sempre baladas mesmo e noitadas. A separação ali era apenas um motivo a mais para ele continuar ainda mais embriagado. E eu então tinha acabado de sair com a igreja, estava com a minha Bíblia na mão, e eu disse para ele: amigo, rapaz, eu tenho uma admiração tão grande por você, você é um cara tão jovem, 18 anos, tem tudo pela frente, pela vida, né? A vida toda, uma vida toda pela frente. Para com isso, para com esse negócio de bebida, para com esse negócio de festa, negócio de noitalhada, para com isso. A vida não vale a pena, amigo. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Eu fiz um apelo para ele naquela manhã, você está entendendo? Entrega a sua vida nas mãos de Jesus, para com esse negócio de bebida, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Vai arrumar uma outra namorada, vai aparecer, ser sua esposa, você vai construir uma família. E invista naquilo que vale a pena. Ele parou, olhou para mim e falou assim: Sidney, eu admiro muito você. Naquela época eu estava com 30 e algumas coisas de ano, né? Vou fazer 50 agora, em setembro. Então isso já faz aí bastante tempo. Eu estava com 30 e poucos anos, uns 34 anos mais ou menos. E ele diz assim: Sidney, você já viveu bastante. Você já tem mais de 30 anos, já viveu muito. Mas Sidney, olha para mim, eu sou apenas um jovem, uma criança, estou começando a viver agora, estou começando a aproveitar a vida agora, amigo. Talvez um dia, depois que eu passar dos 30 anos, eu possa até, quem sabe, ser um crente como você, entregar a vida para Deus como você fez. E eu acho bonito isso, eu acho lindo isso. Mas eu só tenho apenas 18 anos. Eu vou curtir a minha vida, amigão. E eu fiquei triste, levantei dali e fui embora. Naquela mesma semana, ele despeitado, continuou a semana toda bebendo, juntamente com outro grupo de amigos, encheu a cara o dia inteiro.
E quando foi à noite, pegou a sua moto para poder ir embora. E foi a última vez que ele andou de moto. Um acidente trágico, sozinho, que veio a óbito. E eu fico pensando assim, queridos, que situação difícil. Ele não sabia que eu estava naquele momento sendo usado por Deus como o último chamado para o reino de Deus. Porque a morte, ela não escolhe idade. Ele não sabia que aquele era o último chamado. E assim também somos nós, querido. Assim como aquele jovem não sabia que aquela era a última oportunidade. E a Bíblia disse, quem sou eu para poder julgar? Mas a palavra de Deus diz que os bêbados, os ladrões, os assassinos, os adúlteros, todas as pessoas, os idólatras, todas as pessoas que praticam a injustiça, todas as pessoas que não aceitam Jesus como Salvador, não terão parte no reino dos céus. Eu não estou aqui para poder julgar ninguém. E nem para poder condenar ninguém, porque condenado todos nós já estamos. Mas eu estou aqui para apresentar para você um Jesus que deixou o trono da glória e desceu à condição de servo. Que deixou toda a riqueza do multiverso e se tornou tão pobre, o mais pobre, para poder tornar eu e você tão rico e dar toda a riqueza da glória celeste preparada a cada um de nós. Aquele jovem, assim como hoje, aproximadamente 300 mil pessoas morreram. Não sabiam que hoje era o último dia deles, mas morreram. Há um último dia da história desse mundo para cada um de nós, querido. Há um último abraço, um último beijo, um último adeus, uma última noite, um último dia, e sempre haverá um último. Mas se quando chegar esse último para nós, se nós estivermos com a vida pautada dentro dessa palavra viva, com a nossa vida escondida em Cristo Jesus, a esse Deus maravilhoso, Criador, que deixou o trono da glória e desceu à condição de servo, se a nossa vida tiver arraigada, escondida nesse Cristo Jesus, glória a Deus pelo último suspiro. E eu peço tanto a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia de mim, para que fosse no último dia meu, o último momento, que pudesse ser num momento desse que eu estivesse estudando a palavra de Deus, que eu estivesse dentro da igreja pregando com a palavra de Deus na mão, que o meu último suspiro, o meu último momento pudesse ser quando eu estou ajoelhado com a cabeça sobre esse livro, orando e clamando a Deus por misericórdia. Eu oro a Deus para que o meu último segundo, o meu último momento da história aqui desse mundo seja no momento que eu estou em plena comunhão com Deus. Você não gostaria que o seu último minuto, se alguém tivesse que escolher o último segundo e o último minuto, eu tenho certeza que não seria, ele não escolheria estar num campo de futebol com o coração cheio de ódio, cheio de fervor, cheio de ilusões desse mundo. Não seria também o momento para poder estar brigando por causa de política, por causa de político. Não escolheria isso, e nem esses lugares também. Não escolheria uma televisão para ficar assistindo filmes, e até mesmo revistas pornográficas, ou assistindo filmes, novelas, filme de bang bang, filme de luta, de briga, UFC de madrugada. Não escolheria. Eu tenho certeza que não escolheria um motel para poder estar traindo a esposa, estar adulterando. Não escolheria esse lugar para morrer. Não escolheria as baladas e as madrugadas. Eu tenho certeza que as pessoas não escolheriam. Eu tenho certeza que todo mundo escolheria um momento de oração e comunhão com Deus, dentro de uma igreja, de joelho, ou com a Bíblia na mão, estudando a palavra de Deus. Sabe, queridos, aquele rapaz com 18 anos de idade, o último chamado de Deus para a vida dele foi naquela manhã de sábado, quando eu ofereci para ele
a verdadeira vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas ele disse que ele era muito novo para poder aceitar esse projeto. E ele morreu sem Cristo Jesus. E você? Quantos anos você tem? Não importa. Qual é o seu chamado? Hoje, está fazendo 4 meses que eu fiz o funeral do meu filho, de 24 anos de idade. E estou preparado também para fazer o do outro que tem apenas 10 anos de idade. Mas para a honra e glória de Deus, os meus filhos herdarão a vida eterna. Eu estou trabalhando para a salvação e pela salvação dos meus filhos. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu entrarei e passarei pelos portais celestiais, pegado nas mãos dos meus 2 filhos, para a honra e glória de Deus. Porque eu não criei filho para o inferno, não criei filho para a destruição. Meus filhos viverão a eternidade com Cristo. Eu viverei com Ele. Estou trabalhando e vivendo para servir. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Quero orar com você. Pai querido, abençoa cada um de nós nesse momento, Senhor. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, de viver para servir, Senhor. Que possamos nos desapegar de todas as coisas, de todas as maldições dessa vida, Senhor. Seja materiais, seja emocionais, seja física, seja financeira, seja eu não sei o que, Pai. Seja vício. Nesse momento nós te clamamos pelo sangue de Cristo Jesus. Ajuda, Pai, a gente se desapegar dessas coisas e se apegar ao tesouro eterno que é Cristo Jesus. Jesus deixou tudo, se empobreceu para nos enriquecer. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar tudo para servir aqui enquanto vivemos e depois viver uma eternidade ao lado de Cristo Jesus, servindo e sendo servido por Ele por toda a eternidade, Pai. Dê para nós uma boa noite. Cuida de nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você viva como Cristo Jesus, como eu escolhi, que escolhe você também, viver para servir, senão não vale a pena viver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.